Criminosos atacaram militares do Exército Sim, que integram a Força de Segurança do G20. O GLO, o Jackson Silva, tem os detalhes. Jackson, me confirma, basicamente, na cidade, próximo à cidade de... Não, eles estavam atendendo uma ocorrência que alguém tinha se acidentado na linha amarela, mas também tem outros casos em relação à parte desse efetivo na Cidade de Deus, que aconteceu também na época da intervenção, né? Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vamos ressaltar, Isabelle, que em menos de uma semana, 5 ações de criminosos. Entre elas, roubos de carros da comitiva do G20. Aí você pergunta, Jack, terminou por aí? Infelizmente não. É o Rio de Janeiro, Isabelle Benito. Sábado agora, na noite, essa base mostra Thiago Ramos da Polícia Militar. Focada, Isabelle Benito. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Volto contigo, Isabelle. A gente está vendo vários locais aí, onde você está, me parece, onde a gente está vendo esse tiroteio aí, onde a bandidagem não deu nem uma treguinha, nem com força-tarefa. Pelo contrário, teve gente que se aproveitou disso aí nas costas, onde não tem nenhum líder de Estado. Lembrando que líder de Estado está na zona sul do Rio de Janeiro e apenas aqui na orla, no aterro do Flamengo. Depois, o resto do Rio de Janeiro não existe G20 praticamente, continua o G-Nós mesmo, né? Vamos lá, Jackson Silva, onde você está e o que aconteceu? Oi, Isabelle Benito, muito bem falado, Isabelle. Mostramos sim a realidade do Rio de Janeiro, essas imagens lindas aí do Pedro Mota, mas também o Rio tem suas mazelas, né? Entre elas, comunidades dominadas pelo poder paralelo. Quem é que sofre é o morador. Noite de sábado, eu tô aqui, ó, mostra por gentileza, Thiago Ramos, na Gardenia Azul. Isso aqui é uma base da Polícia Militar. 8 horas da noite, os policiais militares estavam aqui dentro, quando bandidos fortemente armados, com fuzis, metralharam a base, Isabelle. Você pensa, Jackson, só foi isso? Não, olha só, tudo metralhado. Olha essa parede também, daqui um traficante veio desse ponto, atirou contra os policiais. Veja só as marcas de tiros em toda parte. Agora, mostra também o quiosque ali, Thiago, por gentileza. Veja só, Isabelle, para ter a dimensão, gente. Olha só. Mais marcas de tiros, você pode ver. Tiros de fuzil. Totalmente metralhado. Agora, quero mostrar, Isabelle, outro ponto que você vai ficar indignada. Lá em cima, Thiago Ramos. Olha só onde os moradores moram, tá? Casas de moradores. Aí você pensa, Jackson, os moradores estavam presentes? Claro que estavam, Isabelle. O comércio estava aberto. Mostra, por gentileza, Thiago Ramos, essa aqui, ó, essa loja, olha só, perfurações em toda parte. Segundo informações, aqui, Isabelle, é um bar. Estava lotado, as pessoas correram para se proteger. Correram por quê? Porque é a rotina do Rio de Janeiro. Então mostra, por gentileza, Thiago Ramos, para ter uma ideia do que aconteceu por aqui, Isabelle Benito. O Carlos Augusto está perguntando se o pessoal, na hora que o bar estava fechado, na hora que começou o tiroteio, o pessoal tentou baixar a porta, porque mesmo com o bar lotado, tem marcas de tiro na porta. O Carlos Augusto está te perguntando, esse foi o desespero? Muita gente correu, acabou fechando a porta, porque tem marcas de tiro na porta. Exatamente isso, Isabelle. Mostre, por gentileza, Thiago Ramos, por favor. Na hora do desespero, as pessoas correram. E aí, os donos do estabelecimento baixaram as portas para proteger quem estava dentro, Isabelle. As pessoas correram, tem mesa quebrada lá dentro, tá? A gente teve mais informações de pessoas que trabalham aqui, mesas quebradas, porque as pessoas correram por cima da mesa, tentando se jogar no chão. Então você imagina o desespero. Então, na mesma hora, quem é o dono do estabelecimento acabou baixando nesse momento para tentar se proteger. Deu para ter uma ideia, Isabelle? Olha só, tiro de fuzil, ataque de traficantes numa base da PM, noite de sábado, 8 horas da noite. Gente, é demais, né? Agora, Carlos Augusto, vamos lembrar aqui, a gente tem
esse ataque, mesmo com as forças de segurança, lembrando que é num local onde, na época da intervenção, vocês e a Polícia Militar tiveram que fazer socorro também a grupos do Exército, da Força Tarefa, que era como se fosse a intervenção, era o pessoal do Exército, né, que ficaram encurralados da mesma forma nessa localidade. Eu me lembro com a presença da intervenção, que foi a primeira vez que se teve, eles pediam socorro, tanto a civil quanto a militar, para retirarem. Por isso que as pessoas têm que entender o seguinte, para a questão do poder paralelo, a presença de uma força de segurança não faz diferença absolutamente nenhuma, ou estou errada? Isabelle... Isso é só para chefe de Estado mesmo e é para isso mesmo, né? Acontece que a Gardênia está vivendo esse momento conturbado, ainda mais agora, né? Essa briga de que entrou o tráfico e tal. Comando Vermelho. Que entrou o tráfico. E a polícia vai combatendo, mas a polícia entra, não permanece. A polícia entra, sai, policia ali ao redor. E algumas guarnições, elas têm um temperamento um pouco diferente de outras guarnições, são mais aguerridas, Então, às vezes, os caras vão lá e dão esse tipo de recado, entendeu? Eu acho que esse tipo de retaliação em relação às forças de segurança, eu sempre falo isso aqui, todas as ocorrências, elas têm que ter prioridade, todas são importantes, mas algumas eu acho que tem que ter uma resposta mais efetiva. No caso dessa, você acha? Eu acho que tem que ter uma resposta. Porque é um esculacho, né? Você chegar ali, os tiros, alguns partem até pra cima, né? Porque o cara vai dando de fuzil. Onde tem uma mulher que tem um varal, a imagem que a gente pode mostrar até ao vivo, tem uma casa que tem um varal em cima, as pessoas moram em cima dos locais. E não sei se a intenção não era nem atingir o morador, não. Era terror. Era o terror, mas aí o cara vai dando, só que ele dá de frente. Ele vai dando o tiro de frente. Só que quando ele começa a dar, começa todo mundo correr, gritar, e aí ele vai correndo e continua dando. Aí que os tiros vão pra cima, aí fica assim, aí vai pra cima, vai em tudo quanto... Normalmente é isso, nas filmagens a gente vê isso, que os tiros partem pra tudo quanto é lugar quando o cara começa a correr. Ou seja, atinge o morador, tal. Todo mundo sabe ali quem deu o tiro, todo mundo sabe, porque o rádio corredor, né? Fica todo mundo, entendeu? Falando, pô, foi fulano, foi Beltrano. Mas numa área instável como essa é muito mais difícil ainda. Você não sabe como ter a informação. É mais difícil você trabalhar na investigação de um local onde está com estabilidade de domínio de poder paralelo, leia-se milícia, ou até mesmo não confio na polícia, o comando, né, também, a questão da polícia. Ô, Jackson Silva, você também tem a informação do carro que foi dos militares que pararam na linha amarela para ajudar uma ocorrência de acidente mesmo, de um carro, onde também foram atacados de comunidades por criminosos. É assim que avistaram a presença, porque tem eles são diferentes, né? Você vê tanques, você vê caminhão de guerra circulando pela cidade, a dinâmica de segurança da cidade ficou diferente, né? O fardamento diferente. Teve também ataque a esses agentes da segurança pelo GLO, que faziam apenas um socorro numa ocorrência da linha amarela, né? Isabelle, nem o aparato de guerra conseguiu intimidar os traficantes do Comando Vermelho. Quem atirou, bandidos ali da Cidade de Deus. Ou seja, homens do Exército ajudavam as pessoas ali que sofreram um acidente. Os bandidos simplesmente atiraram contra eles, Isabelle. Eles ficaram acuados, deitaram na linha amarela para se proteger. Nessa hora, os policiais militares do 18º BPM foram resgatar esses militares do Exército. Você imagina isso, Isabelle? Uma das principais vezes expressas. Estamos no feriadão, mas tem muito movimento na via, Isabelle. Então você imagina só, os militares se abaixaram, os traficantes atiraram, policiais militares foram resgatar esses policiais para evitar o pior. Isso aconteceu, Isabelle, ontem pela manhã. Daqui a pouco você vai voltar com reportagem, imagens ao vivo e aqui o comentário de Carlos Augusto, que só soltou. Isso é um esculacho, Isabelle. Daqui a pouco a gente volta com tudo isso e muito mais. A reportagem do Jackson Silva, que traz o que acontece por trás de tudo isso. Rodou. Homens das Forças Armadas foram atacados por traficantes da Cidade de Deus, na zona oeste da cidade. Desta foto, é possível ver PMs resgatando os agentes do Exército. O ataque aconteceu por volta das 6 horas da manhã de domingo. Militares passavam aqui pela Via Expressa, quando foram surpreendidos pelos bandidos da comunidade.
Perto dali, mais uma ação de traficantes. Os criminosos atacaram essa base da Polícia Militar na Gardênia Azul. Prioridade aqui, base Gardênia sendo atacada. Base Gardênia sendo atacada. Prioridade aqui na base Gardênia, prioridade. Eram 8 horas da noite quando os policiais militares estavam dentro dessa base e foram recebidos a tiros. Um dos criminosos estava exatamente nessa rua onde está aquele policial militar atrás de um poste, e os outros também planejaram esse ataque exatamente nessa rua. E mais um se posicionou exatamente aqui. Dá para ver as marcas de tiros por toda parte. Mostra, por gentileza, Thiago Ramos. Olha só, esse quiosque foi totalmente metralhado e não parou por aí. Lá em cima também, nesse prédio, onde os moradores também sofreram a consequência da violência. E aqui, ó, dá para ter a dimensão da intensa troca de tiros entre os traficantes e os PMs. Informações do Serviço de Inteligência da corporação dão conta de que os traficantes planejaram o ataque para enfraquecer o patrulhamento nas comunidades da Muzema e Rio das Pedras, na mesma região. O traficante Juan Breno Malta Ramos Rodrigues é apontado como chefe do tráfico de drogas da Gardênia Azul. Ele conta com a ajuda do traficante Edgar Alves de Andrade, o Toca da Penha ou Urso, do Complexo da Penha. Em menos de uma semana, houve vários ataques de bandidos em diferentes pontos do Rio. Na noite do último sábado, o carro que prestava serviço para a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o G20 foi roubado na rodovia Presidente Dutra, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Foi preciso uma força-tarefa entre policiais civis e militares para recuperar o veículo, que estava no Complexo do Chapadão, na Pavuna, zona norte do Rio. O local é controlado pelo Comando Vermelho. Na última quinta-feira, outro carro que também estava a serviço do G20 foi roubado. O veículo estava na Lapa. O automóvel foi levado para Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na zona norte da cidade. Mais uma região dominada pelo Comando Vermelho. O carro estava a serviço de um funcionário da equipe, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Já na terça-feira, um policial militar de São Paulo e o irmão dele foram baleados na Cidade Alta, no Complexo de Jael, também na Zona Norte, uma região controlada pelo 3º Comando Puro. As vítimas entraram sem querer na comunidade e foram atacadas. Policiais militares do Rio resgataram eles e levaram para um hospital da região. O agente de segurança paulista veio para o Rio para trabalhar no G20. Mesmo com todo o aparato de guerra montado na cidade, ainda assim, o Rio de Janeiro continua marcado pela violência e pela afronta dos bandidos. Prioridade aqui, base Gardênia sendo atacada. Base Gardênia sendo atacada. Prioridade aqui na base Gardênia, prioridade. Eita, Lerê, prioridade. Parece até que a gente buscou em 2017. Lembra do áudio? Vamos ao vivo com o Jackson Silva para tentar mostrar para vocês onde que ele está agora. Está em outro ponto. Parece o mesmo ponto? É o mesmo ponto mesmo. Mas essas marcas de bala dá para ver aí perto que não é de antigo, não. Essas marcas de bala são... Olha, um horror a gente conhecer isso, né? Mas são fresquinhas. Olha o tamanho do buraco que tá aí no teu braço esquerdo, ô Jackson Silva. Olha o tamanho do buraco. Isso aí é de... Olha, quem que tá com você? O Pedro? Não sei se é o Pedro. Menino, isso daí... Quem que tá? O Thiago Ramos? Thiago Ramos. Thiago do céu, isso daí é fuzil. Thiago Ramos. Isso daí é tirinho de agora. É horrível a gente ter noção de perícia de tiro velho, de tiro antigo, mas essa é a realidade. Fala, Jack. Isabela, tá vendo isso aqui, ó? É a realidade daqui e de muitas comunidades do Rio de Janeiro, né? Então, agora há pouco, aqui na Gardênia Azul, os policiais militares apreenderam um menor. Tava com o quê? O menor, Isabela, com uma pistola e um rádio de comunicação. Ele era o olheiro da região, aqui da comunidade, passava informações para os bandidos
sobre o paradeiro dos policiais. Agora quero falar um pouquinho sobre essa região daqui. Vamos falar um pouquinho sobre a Muzema, Morro do Banco, Tijuquinha e outras regiões. Por que, já que você fala de outros morros, se você está na Gardênia Azul? Porque dá acesso, Isabelle. Dá acesso e essas comunidades todas estão controladas pelo Comando Vermelho. Qual era o objetivo desse ataque aqui contra a base da Polícia Militar? Essas comunidades que eu citei agora estão com patrulhamento reforçado por causa dos ataques anteriores. Já mostramos lá muitas vezes, né? Então os policiais reforçaram o patrulhamento lá e os traficantes do Comando Vermelho atacaram essa base para o efetivo que está lá vir para cá. Qual é o objetivo, Isabelle? Eles querem, Isabelle, ocupar Rio das Pedras, o berço da milícia Isabelle Benito. Quais são os traficantes? Vou citar alguns nomes, tá? BMW, o Urso do Complexo da Penha e mais quem? O Johnny Bravo, da Rocinha, Isabelle. Todos se uniram. Eles querem dominar Rio das Pedras. Por isso, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar já identificou esses bandidos como os responsáveis pelos ataques a essa base aqui, Isabelle Benito. Informações agora mais detalhadas e oficiais com a apuração do Jackson Silva tem a ver com a guerra que a gente está falando de uma Jacarepaguá, onde até a freguesia já entrou nessa história. A gente fala de Gardênia, a gente fala que existia ali um limite Cidade de Deus tráfico, Gardênia tomada e essa direção desse poder de expansão do Comando Vermelho, ainda maior facção em relação a esse lado de Rio das Pedras, que não só é uma relação de você dominar uma simbolicamente, comunidade, né? Exatamente, não só por dominar uma comunidade, mas uma comunidade onde nasceu a milícia. É uma das comunidades assim mais antigas, né? Eu não me recordo assim de outra, deve ter mais, né? Mas eu não me recordo. Agora, Isabelle, mas o que isso tem a ver, né? A gente fica olhando assim, o que isso tem a ver de atacar uma base da Polícia Militar dessa forma, né? É algum tipo de coisa que está acontecendo ali, algum tipo de confronto que está acontecendo que a gente ainda não tem informações. Algum tipo de combate eficaz que a Polícia Militar está fazendo, que a gente não tem informações. Você acha que ainda tem mais por trás disso? Eu acho que tem, tem. Tem guarnições que trabalham de um jeito, outras trabalham de outro, cada plantão trabalha de um jeito, né? E às vezes tem plantão que, eu tô te falando, às vezes é mais aguerrido, não que o outro não seja, mas assim, às vezes os caras são mais, entendeu? Tem mais disposição e estão partindo para cima, aí no dia deles tem mais guerra, tem mais retaliação. Isso aí, o rádio corredor, você vê que os PM já sabem até quem está organizando isso, né? O PM né? e a Civil já Serviço tem uma de inteligência, leia-se, um informantezinho que é o morador, meu irmão, o que é, coisa e tal, o morador já deu um catuquezinho na encolha. Agora, esse é o serviço de inteligência. Agora, vou para o meu serviço de inteligência, que é o Jackson Silva. Ô, Jackson, diante do que está acontecendo aqui pela Zona Sul e pelo Aterro, eu sei que você também tem informações do seu serviço de inteligência, leia-se fontes do jornalista, de que esses policiais que estão fazendo, não por esse lado aqui, mas tendo que também fazer uma cobertura de olho no Rio de Janeiro do dia a dia, que é o Rio de Janeiro, não o G20, o G-Nós, né, que eu falei aqui, também estava de olho em relação a alguns acontecimentos ou possíveis acontecimentos com esse olhar diferenciado aqui para esse lado da cidade, né? Monitoramento, diga-se. Isabelle, a Polícia Militar está sempre atenta, sobretudo porque sabe dessa tentativa de invasão de territórios, né? Infelizmente isso virou mania no Rio de Janeiro. Quero te mostrar um fato com muita atenção, conversando aqui com fontes, também com moradores, gente que não pode se identificar porque estão com medo, né? Olha só, o vídeo estilhaçado mostra Thiago Ramos, tá? Esse vídeo estava na entrada da cabine, tá? Aqui da base da Polícia Militar. Quando os policiais perceberam, os traficantes já estavam apontando os fuzis e metralharam essa base. Agora, uma outra informação que eu achei muito grave, Isabelle, como foi 8 horas da noite do último sábado, agora volta para mim, Thiago Ramos. 5 pessoas estavam nesse salão de beleza, aqui ó, onde está essa parede metralhada com tiros de fuzis. Então você imagina só, 5 pessoas, 5 inocentes estavam dentro do salão, aqui, né, onde está essa loja agora, tá? Correram mais uma vez para se proteger. Isso é vida, Isabelle Benito?
complicado, gente. Complicado que em meio a tudo isso são moradores, são bares, são comércios, são casas que tem aí, ó. Eu falei sobre perícia aqui, ó. Até o pozinho ainda do que cai, ó. Tudo tiro novo, infelizmente, ar-condicionado. Isso daqui é um retrato absurdo do absurdo e um contraste total. Se você piscar, não tô querendo fazer mais, um contraste total que a gente tem que mostrar de Rio de Janeiro em relação ao que a gente coloca na imagem da câmera 1 do teto agora da nossa, que é isso daí, ó. É isso, ó. Pode cortar. São os dois retratos, isso tudo dentro de uma cidade. Não estamos falando isso daqui, eu sou super a favor de ter, porque eu acho que é palco para o Rio de Janeiro, mas a gente não pode fechar os olhos para o Genóis, né? O Genóis é difícil e é todo dia. Jackson Silva, obrigada. A qualquer informação você volta direto aí.